Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Estamos mais uma vez aí juntos, em meio a esse momento tão difícil, mas continuando o nosso ritmo, mantendo o nosso diálogo, que eu tenho certeza que tem sido muito interessante para muitos de nós. Me apresentando mais uma vez, sou o professor Ivan, sou professor de Geografia, e hoje juntos, mais uma vez, nós vamos aí viajar pelo encantado mundo da Geografia. Na primeira aula eu falei com vocês sobre a primeira fase da Revolução Industrial, os processos que antecederam a Revolução Industrial e falei sobre as bases energéticas e tecnológicas num contexto do processo de globalização. Ou seja, falei para vocês que globalização pode ser vista como um processo. O termo remete a uma ideia de processo. Processo é algo que é contínuo. Sendo algo contínuo, sem dúvida nenhuma, é algo que vai se manifestar em diferentes momentos, em diferentes etapas, passando, obviamente, por transformações. E no encontro de hoje, nós vamos trabalhar com a segunda fase da Revolução Industrial. Vou colocar o slide e nós vamos aí debater mais um pouquinho, dialogar mais um pouquinho, construir, botar mais um tijolinho na construção do nosso saber. Vamos lá, gente. A nossa aula de hoje é sobre a segunda fase da Revolução Industrial, como eu falei anteriormente. Nós vamos dividir essa aula em 3 momentos. Eu optei por dividir a aula de Revolução Industrial em 3 momentos. Na aula de hoje, nós vamos falar sobre as bases tecnológicas, as bases energéticas e introdução ao capitalismo industrial. Na próxima aula, nós falaremos basicamente sobre capitalismo industrial e na terceira aula nós falaremos sobre crise de 29 e modelo fordista. Mas hoje nós vamos focar basicamente na perspectiva das bases tecnológicas, energéticas e introdução ao capitalismo industrial. Antes de qualquer coisa, é fundamental pensarmos a partir de uma perspectiva. Que perspectiva é essa? Nós vimos semana passada, no último encontro, para ser mais exata, que a primeira fase da Revolução Industrial ela tem alguns antecedentes fundamentais que fazem com que ela ocorra na Inglaterra. E dentro do que nós destacamos, nós pegamos uma coisa: o quanto a capacidade de investir ela foi importante para o desenvolvimento de novas tecnologias. Pense comigo uma coisa. Isso, se nós formos pensar, não é nada diferente do que nós temos observado no contexto atual. Como assim, Ivan? Não é nada diferente do que nós vemos. É uma disputa constante no que diz respeito a investimentos em tecnologia. Basta observarmos aí o desenvolvimento de aparelhos celular. Pô, gente, quando o meu primeiro celular era um celular tijolão, um Nokia da minhoquinha. E hoje, por exemplo, o celular ele lava, passa, cozinha. E de brincadeira, assim, de sacanagem, ele faz e recebe ligação, sabe? Mas a gente começa a observar o quanto a capacidade de investir ela foi importante para o desenvolvimento tecnológico. Pois é essa capacidade de investir que tem que estar na nossa mente. E é fundamental para refletirmos as características de desenvolvimento e subdesenvolvimento tecnológico a partir de 2 conceitos importantes: industrialização clássica e industrialização tardia. Os países que passaram por um processo de industrialização clássica são considerados os países centrais hoje. Claro, tem algumas exceções, como a Coreia do Sul, como a China, que vem aí num grande avanço, mas de uma forma geral, são países que têm as 3 fases do processo de revolução industrial bem definido. Nós já vimos a primeira, vamos entrar na segunda hoje, e nós vamos observar que é um processo que tende a acontecer em etapas bem definidas em países centrais. Em contrapartida, os países subdesenvolvidos experimentam um processo de industrialização tardia, que é um processo em que as fases elas não são definidas
em um processo marcado por uma profunda dependência tecnológica. E isso, para nós geógrafos, é extremamente importante, porque reflete uma produção completamente desigual do espaço. A partir daí, a gente começa a entender o quanto a perspectiva histórica ela vai influenciar no posicionamento de um país dentro de uma hierarquia que existe no mundo. A gente tem uma hierarquia dentro do que nós chamamos de sistema mundo. E é muito importante nós observarmos o quanto essa produção desigual ela cria condições de subalternidade mesmo, de dependência dos países subdesenvolvidos em relação aos países centrais. Então essa capacidade de investir ela foi fundamental para o desenvolvimento da industrialização clássica. E o que é importante pensarmos nisso? A primeira fase da Revolução Industrial ela acontece basicamente na Inglaterra, o país pioneiro. A segunda fase, nós temos Estados Unidos e Alemanha como países pioneiros. Espera lá. Ivan, a primeira fase aconteceu na Inglaterra. Eu já vi o vídeo, perfeito, eu entendi. Por que a segunda fase acontece nos Estados Unidos e na Alemanha? E aí a gente começa a pensar. Claro, a nível de Enem, na capacidade que você tem de investir da burguesia industrial desses países. E aí há uma coisa interessante dentro disso, que é justamente a capacidade de desenvolver novas tecnologias e criar uma obsolescência em relação à tecnologia anterior. Se há uma segunda fase, é porque, sem dúvida nenhuma, eu tenho tecnologias que superam as condições criadas pela primeira fase da Revolução Industrial. Então nós temos o que? Um avanço em relação ao período anterior. Por que um avanço? Porque nós temos investimentos em novas tecnologias. E nisso nós podemos destacar o desenvolvimento de novas bases energéticas e tecnológicas. Como energia, por exemplo, nós podemos pautar aí agora o desenvolvimento do petróleo e da eletricidade. E é fundamental observarmos uma coisa. Se há o desenvolvimento do petróleo, há o desenvolvimento da química, há o desenvolvimento de outros setores também de conhecimento. E a eletricidade passa a ser a principal base energética da segunda fase da Revolução Industrial. Por outro lado, na indústria de base nós temos um avanço. Na primeira fase, a que predomina é a metalúrgica, eu destaquei aqui. Na segunda fase é a siderúrgica. Ivan, qual é o avanço? A siderúrgica, justamente por termos esse avanço da química, ela trabalha com a combinação de ligas metálicas, o que é extremamente interessante para pensarmos aí o desenvolvimento de novos tipos de produtos. Juntamente com isso, nós vimos que globalização é um processo. Deixamos isso muito bem definido no nosso primeiro encontro. E aí eu quero que você veja o avanço desse processo. Porque agora, por exemplo, eu desenvolvo um motor de combustão interna. Ivan, uma besteira um motor de combustão interna? Não. Algo extremamente relevante. Porque é justamente a partir daí que eu tenho o desenvolvimento de navios mais velozes, promovendo uma maior integração que acaba resultando nesse encurtamento das distâncias. Esse encurtamento eu colocaria entre aspas, importante. Eu tenho o desenvolvimento de trens, promovendo uma integração, uma maior integração intraterritorial. Gente, eu tenho o desenvolvimento da aviação na segunda fase da Revolução Industrial. O desenvolvimento da aviação é extremamente relevante para pensarmos o quanto a circulação de pessoas ela se intensifica e o quanto isso contribui para o processo de globalização. Da mesma forma também temos o desenvolvimento do automóvel. Note que o desenvolvimento de novos meios de transporte, esse desenvolvimento é algo fundamental para pensarmos justamente essa proposta de integração, essa proposta de maior conexão. Claro que, como eu falei na aula passada, se pensarmos no contexto atual,
a gente está aí no meio dessa pandemia, isso fica muito claro, que as pessoas viajam muito mais, que o mundo está muito mais integrado, mas você observa que a gente está trabalhando com um processo. E aí, dentro desse processo, é interessante pensarmos uma coisa. O automóvel, ele é símbolo de modernidade da segunda fase da Revolução Industrial. O Brasil tem um grande crescimento industrial no governo JK. Iremos discutir isso no futuro. E nós temos a vinda da indústria automobilística para o Brasil. O Brasil torna-se um país moderno? Claro que no contexto em que a indústria vem para o Brasil, ela já está ficando obsoleta em outros países. Novas tecnologias estão se desenvolvendo. Mas é interessante pensarmos o quanto o automóvel ainda é símbolo de modernidade, símbolo de status, principalmente dentro do modelo de sociedade consumista em que nós estamos inseridos. Fundamental pensarmos isso. E, ao mesmo tempo, também é uma individualização de um meio de transporte mais veloz. Então, é fundamental pensarmos essas bases tecnológica, energética, o desenvolvimento de novos meios de transporte. E, claro, de comunicação, não podemos esquecer do desenvolvimento da telefonia, como processos que se encaixam na nossa primeira aula e promovem essa aceleração, essa integração. Espero que você esteja entendendo até aqui e conectando com o nosso primeiro encontro, quando nós falamos do conceito de globalização. É claro que há também mudanças importantes a serem destacadas. A questão das grandes navegações e o desenvolvimento de um comércio mais intenso gera o que nós chamamos de capitalismo comercial, que cria basicamente condições para o desenvolvimento de uma divisão internacional do trabalho, criando metrópole e colônia, onde a metrópole ela basicamente fornece produtos manufaturados e a colônia fornece matéria-prima, mas há uma integração em um processo aí interessante para discutirmos o aumento das relações comerciais, que também são importantes para pensarmos essa dinâmica do processo de globalização. Então, olhando, por exemplo, a segunda fase da Revolução Industrial, nós temos aí o desenvolvimento do capitalismo industrial. E no capitalismo industrial, uma nova dinâmica de sociedade. Primeiro, uma nova divisão social do trabalho. O trabalhador mais especializado, o trabalhador pautado numa perspectiva de acelerar o processo produtivo. Mais à frente, nós vamos discutir Fordismo, pós-Fordismo, Taylorismo, modelos de produção. E você vai poder visualizar isso mais facilmente. Mas de início eu quero que você entenda uma coisa. Essa divisão social do trabalho é a divisão em etapas dentro de uma indústria. Você acelera essa divisão, você cria postos de trabalho, visando o quê? Dinamizar, visando acelerar o processo produtivo, visando intensificar a dinâmica produtiva. Afinal de contas, como dizem muitos por aí, tempo é dinheiro, e claro que o capital ele não vai perder nessa perspectiva. Interessante discutirmos também se há uma dinâmica produtiva, é interessante pensarmos também a necessidade de mercado consumidor. Há uma intensificação das relações comerciais internacionais. O comércio torna-se mais intenso. E aí você começa a ligar com a importância dos meios de transporte para que esse comércio ele torne-se mais intenso, para que ele tenha um maior fluxo. Então é importante pensarmos também o quanto essas relações se modificam. Importante pensarmos a partir daí dessas relações imperialismo e globalização. Imperialismo, eu destaco aqui principalmente as partilhas africana e asiática a partir da Conferência de Berlim, porque você tem uma perspectiva interessante de pensarmos da colonização de novas áreas, colonização mesmo,
Não venha com aquele discurso que o europeu reproduz, que muitos, por exemplo, como a geografia francesa, vai reproduzir o discurso: nós estamos indo à África para civilizar, para levar a civilização aos povos primitivos. Desculpe-me, mas meus ancestrais não eram povos primitivos. Eles tinham apenas uma outra perspectiva de vida. Não adianta definir essa ideia central baseada no racionalismo europeu. Mas era o pensamento que predominava na época e servia como justificativa para legitimar uma dinâmica de dominação. Então você vai ter uma dominação buscando o quê? Reservas de matéria-prima, buscando uma nova dinâmica de mercado consumidor. Claro que isso intensifica as relações, e aí eu volto a falar do que eu já tenho exaustivamente nesse segundo encontro falado, do processo de globalização. E por último, a gente tem a consolidação do liberalismo econômico, a ideia do Estado não intervir em nada. Segundo Adam Smith, existe uma mão invisível e é a mão dos empresários que controla a economia. Essa perspectiva liberal é uma perspectiva pautada o quê? Na livre concorrência, que as empresas têm liberdade de concorrer entre si. Então é importante pensarmos algumas mudanças também no sistema a partir da segunda fase da Revolução Industrial. Então, na aula de hoje, nós vimos aí a importância da capacidade de investir de um país. Nós vimos o desenvolvimento da segunda fase da Revolução Industrial. Falamos dessa segunda fase da Revolução Industrial pautada no desenvolvimento tecnológico, no desenvolvimento energético, no desenvolvimento de novos meios de transporte, de comunicação. Vimos aí a aceleração do processo de globalização. Por último, falamos de algumas mudanças na perspectiva do capital. E fique com uma coisa para terminarmos a nossa aula, que o capital ele é camaleônico. O capitalismo ele possui essa capacidade de se adaptar de acordo com o modelo, de acordo com o sistema. Então, espero mais uma vez ter contribuído aí com o meu tijolinho na construção do nosso saber, e no próximo encontro nós vamos ver que essa livre concorrência ela é muito bonita na teoria, porque se eu penso em livre concorrência, penso em queda muitas vezes do preço, mas no próximo encontro nós vamos falar de monopólios e oligopólios. Aguarde o próximo encontro, na próxima semana estaremos juntos novamente, tá? Espero que você curta, um forte abraço, uma ótima semana para vocês e, sem dúvida nenhuma, curtam aí esse momento de reflexão e cumpram o isolamento da melhor forma possível, tá? Um grande abraço, um grande beijo em todos vocês e espero em breve poder estar com vocês numa aula ao vivo. Tá? Um grande beijo, um forte abraço.